Olá meus amigos e irmãos, esse é o pastor Silvânio Zan, trazendo um tema relevante. Qual é a nossa principal responsabilidade? O nosso caráter deve ser moldado à imagem e semelhança de Deus, pois essa é a vontade do Pai desde o princípio. E Cristo como oleiro veio para nos modelar novamente a imagem e semelhança do Pai. Gradativamente devemos nos tornar irrepreensíveis diante de Deus, obtendo os frutos do Espírito em nossa vida, alcançando assim o prêmio da soberana corrida de glória. Vivemos tempos sombrios que antecedem a volta de Cristo, e quem viver, verá, pois Cristo não tardará. Cristo está voltando. Vamos à mensagem e todo o crédito ao pastor Silvânio Zan, por essa bela mensagem. Na descrição tem o link do sermão completo. Já curte, comente e compartilhe. E não deixe de se inscrever em nosso canal, Pregadores Adventistas, pois assim, você receberá belas mensagens diariamente. Vamos ouvir essa bela mensagem. Fiquem atentos até o fim. Você que está de casa, qual é a nossa principal responsabilidade? Você já parou para pensar nisso? Nós como adventistas, como cristãos, por esquecer a nossa principal responsabilidade, nós deixamos de evangelizar, nós deixamos de falar de Jesus para as pessoas. Por esquecer a nossa principal responsabilidade, nós deixamos de nos envolver tanto com a missão e passamos a nos envolver muito com coisas. Qual é a nossa principal responsabilidade? Eu espero que durante a reflexão, durante a mensagem, nós possamos entender juntos qual é essa responsabilidade, essa principal. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, ok? Todo mundo sabe disso? A Bíblia foi escrita por temas, por assuntos, e alguns anos depois, séculos depois, a Bíblia foi catalogada então por capítulos e versículos, para facilitar esse momento que nós vamos participar agora. Mas nós não podemos estudar a Bíblia da forma que nós somos tentados. Nós somos tentados a pegar um texto bíblico e querer tirar uma verdade exclusiva daquele texto e defender uma ideia com aquele texto, com aquele verso. Mas quando nós assim o fazemos, nós corremos o risco de tirar o texto fora de quê? Do contexto. E um texto fora do contexto vira o quê? Um pretexto. Eu sei que você já sabia disso, mas é sempre bom lembrar, porque o texto que eu quero ler com vocês, é importante saber qual é o contexto dele. Qual é o contexto desse texto que eu quero ler com vocês? Porque você já deve ter ouvido muitas reflexões sobre essa passagem. Você já deve ter ouvido muitos sermões sobre essa passagem. Mas talvez você não refletiu em qual contexto Jesus contou ou disse essas palavras. Se você quer saber o contexto de todo o texto do capítulo 24 e 25 de Mateus, você precisa ir no verso 3 do capítulo 24. Porque no verso 3 do capítulo 24, você encontra um questionamento dos discípulos. Os discípulos estavam conversando com Jesus, estavam contemplando o templo, mostrando a beleza do templo, e eles ouvem Jesus dizendo assim: não vai ficar pedra sobre pedra, não ficará pedra sobre pedra. E isso mexeu com os discípulos, porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo. E aí eles falam no verso 3, Senhor, ele chega assim, Daniel, e fala assim: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Senhor, por favor,
Me fale qual é o sinal que vai dizer que o Senhor está voltando. Os discípulos entenderam que Jesus falava da sua vinda, e agora eles queriam saber quando Jesus voltaria. Quando Jesus voltaria, e eles falam: por favor, nos diga sinais. O que vai estar acontecendo no mundo? E querida igreja, este é um detalhe que nós como adventistas, nós como cristãos, ficamos preocupados. Nós queremos saber os sinais no mundo que Jesus vai voltar. Nós estamos preocupados se vai ter guerras, se vai ter pandemia, se vai ter conflitos. É o que chama a nossa atenção. E nós movimentamos a nossa vida cristã, nós oscilamos a nossa vida cristã em acontecimentos externos e esquecemos do principal. E Jesus começa a chamar a atenção dos discípulos para o principal. Senhor, qual o sinal no mundo? O que vai estar acontecendo com a sociedade? E Jesus começa a dizer qual era o sinal, não no mundo, mas na vida daqueles que aguardavam a volta dele. Compreendido isso aqui? Então abra sua Bíblia, Mateus 25. 25, versículo 14, parábola muito conhecida. E eu faço essa introdução para você não confundir a minha posição hoje na igreja e relacionar a minha mensagem apenas com um aspecto de uma doutrina da igreja. Mateus 25 começa a dizer assim no verso 14, acompanhe comigo, você de casa também. Pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou o quê? Os seus servos, e lhe confiou o quê? Seus bens. A um deu quanto? 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e o texto continua dizendo, cada um segundo a sua capacidade, e ele vai embora. E o texto vai continuar dizendo que o que recebeu 5 sai e negocia, ganha outros 5, não é isso? Está na sua Bíblia? O que ganhou 2 sai e negocia e ganha outros 2, e o que ganha 1, ele sai e negocia e ganha outro. É isso? Está na sua Bíblia? Não. O texto vai dizer que esse que ganha 1, ele sai e enterra. Ele esconde aquele bem que o Senhor colocou na mão dele. Então, passou alguns dias, o Senhor, ele volta e começa a prestar contas. E o que recebe 5, ele chega para o Senhor e fala: Senhor, o Senhor me confiou 5. Eu saí, negociei e ganhei outros 5. Aqui está o que é teu. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas o que me chama a atenção não é a resposta do primeiro e do segundo. O que me chama a atenção é a resposta do terceiro, que está no verso 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Deixa eu perguntar para vocês, qual dos servos não recebeu talento? Igreja, qual dos servos não recebeu talento? Obrigado, nenhum. Todos receberam talentos. Então, Nelson, se todos receberam talentos, nós chegamos a uma conclusão que todos os 3 servos trabalhavam e entendiam de talentos. Os 3 servos entendiam de talento, conheciam de talento. O dia a dia deles era negociar talentos. Talvez para a realidade de Botafogo, os 3 eram médicos, talvez os 3 eram empresários, talvez os 3 eram empresários do ramo de construção civil,
três talvez eram agentes financeiros do mercado financeiro. A Bíblia não entra no mérito de qual era o bem em si que ele estava negociando. A gente até pode chegar a algumas conclusões históricas nisso aqui. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que todos os três entendiam de talento. Trabalhava com talento. Então a minha pergunta para você é: se os três conheciam de talentos, trabalhavam com talentos, por que Jesus, ou o Senhor da parábola, deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro? É porque o Senhor da parábola amava mais o que deu 5? O texto está claro, não está? Segundo, a capacidade. Porque cada ser humano tem uma capacidade. Cada ser humano consegue cuidar de uma determinada quantidade de coisas. Existem pessoas tentando abraçar o mundo e conquistar o mundo e está perdendo a sua saúde, a sua vida, por querer algo a mais do que tem de capacidade para administrar. Entenda, cada um tem uma capacidade e não adianta querer colocar mais do que a sua capacidade, porque a sua estrutura não aguenta cuidar mais do que você é capaz. Entendeu isso? Pergunto para a igreja: quem é o Senhor da parábola? Por favor, quem é? Você que está de casa, quem é o Senhor da parábola? Jesus. Eu dei muita cola aqui já, né, Daniel? Toda hora falando. Jesus é o Senhor da parábola. Pergunto para a igreja, essa pergunta é muito importante, porque você precisa ter noção do real de quem são os servos que negociaram talentos. Quem? Nós? Vocês têm certeza? Todos nós? Eu gosto, granados, da coisa mais simples. Os servos que negociaram talentos são os servos que conheciam o Senhor da parábola. O servo que negociou os talentos são os servos que conheciam o Senhor da parábola. Pastor, até aqui você deu respostas que o texto dizia, mas essa frase não está no texto. Esta frase está nas entrelinhas do texto. Porque os servos que negociaram talentos, ele conhecia o Senhor da parábola. E o que não negociou, não conhecia. Porque a forma como o que não negociou responde para o Senhor da parábola, é uma forma que não condiz com o Senhor da parábola. O que não negocia o talento, o que enterra o talento, ele chega e fala: Senhor, eu sei e sabia que o Senhor é um Senhor severo, que você colhe aonde você não planta, que você ajunta onde você não espalha. Ei, e ainda completa: você é severo e eu tive medo. Eu enterrei, está aqui o que é teu. Ei, olha aqui para mim. Deus é severo? Jesus é severo? Sim ou não? Nós, como igreja, por muito tempo pregamos um Deus severo. E nós, ainda como pais, hoje agimos com os nossos filhos como se Deus fosse severo. Não quero que você responda. Eu quero só que você analise como você lida com seu filho. Se você lida com ele como um Deus de amor ou como um Deus severo. Se você fizer isso, Deus castiga. Menino, se você começar fazendo esse caminho, Deus está vendo.
Por favor, não confunda justiça com severidade. Não confunda justiça com severidade. É isso que esse servo faz. Ele confunde. E ele olha para o Senhor da parábola e pensa: eu não conheço ele muito bem. Ele deve ser muito severo, porque me deu só um. Então a primeira ou segunda lição desta manhã: conhecer alguém que conhece a Cristo não pode não mudar nada na sua vida. Trabalhar com alguém que conhece a Cristo, muito bom para o ambiente de trabalho, mas pode não fazer diferença nenhuma na sua vida. Estar casado com alguém que conhece a Cristo é bom, mas não é o suficiente. Estar sentado no banco da igreja, aos sábados, aos domingos, às quartas, ou durante uma semana de oração inteira, mas só ao lado de alguém que conhece a Cristo, e se você não conhecer a Cristo, não se aprofundar no relacionamento com Cristo, entenda, não é o suficiente. Porque a sua visão de Deus, a sua visão de Cristo vai ser distorcida, vai ser limitada. E aí você vai chegar e dar uma conclusão que é totalmente inadmissível. Queridos, quem colhe aonde não planta? Você já parou para pensar nisso? Quem ajunta onde não espalha? Aquele servo estava dizendo que o Senhor da parábola era ladrão, era desonesto, porque ele não conhecia. Ele não se relacionava. E esse é o nosso erro hoje, em junho. Esse é o nosso erro hoje. Nós queremos uma vida de bênçãos de Deus. Nós queremos uma vida confortável, financeiramente e espiritualmente. Mas às vezes nós queremos essa vida sem se aprofundar com o Senhor das bênçãos, com o Senhor da parábola. E nós cometemos o maior erro da vida, que é viver superficialmente a vida cristã. Qual é a nossa principal responsabilidade? Nessa parábola, a conclusão que eu chego é que vida cristã não é feita de atividades. Vida cristã não é feita de atividades. Vida cristã é construída, é desenvolvida com identidade. Concorda comigo? Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 2, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre identidade. Gênesis 1, verso 26. A minha Bíblia está dizendo, e está na tela: façamos o homem a nossa imagem. E o que mais? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Qual é a nossa principal responsabilidade?
Ah, pastor, nossa principal responsabilidade é cuidar da terra, é cuidar do meio ambiente, é cuidar do próximo, é alimentar os necessitados. A nossa principal responsabilidade é fazer algumas tarefas importantes, porque Gênesis 1, verso 24 diz que do Senhor, a terra pertence ao Senhor, e tudo que nela se contém é dele. Mas nós gostamos daquele outro texto de Salmos: do Senhor pertence os céus, pertence ao Senhor, e a terra deu ao homem. Então aí eu pego nesse texto, a minha atividade é cuidar da terra. Mas não é isso que esse texto está dizendo. A primeira frase desse texto, ela traz uma grande verdade para nós. Deixa eu ajudar todos a concluir isso aqui. O que veio primeiro? O microfone ou a necessidade de amplificar a voz? O que veio primeiro? As câmeras, a internet, ou a necessidade de se comunicar e transmitir um sermão para o outro lado do mundo, para um outro bairro do Rio? O que veio primeiro? É a necessidade, o banco que você está sentado, ou a necessidade de sentar? É a necessidade vem antes, a necessidade gera todas as outras coisas. E de acordo com esse texto, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Qual era a primeira necessidade de Deus ao criar Adão e Eva? Era para cuidar do jardim? Isso vem em segundo plano, porque a primeira necessidade é que o homem refletisse a imagem de Deus. Está relacionado com identidade, sim ou não? Desde antes do pecado, a necessidade de Deus era ter a sua imagem refletida em Adão e Eva. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso, mas o senhor está esquecendo que o pecado entrou. Então o plano de Deus mudou? Não. O plano de Deus não mudou. Lembra de Adão e Eva? Adão e Eva tinham dois antídotos, Virgílio, para viverem eternamente. Quais eram? Quais eram os antídotos de Deus para Adão e Eva viver eternamente? Fidelidade, alguns falam obediência. Eram dois antídotos. Isso aí está tudo no contexto, eu estou dando um resumo. É a obediência, atender à vontade de Deus, seguir a ordem de Deus. Mas em Gênesis 2, no verso 9, você vai encontrar Deus falando o seguinte: plantou, do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também o quê? A árvore da vida. E qual a outra árvore? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, Cleide, tinha dois antídotos. Primeiro, comer. Segundo, não comer. Vocês estão me olhando assim com uma cara de: esse pastor está doida. Se você for em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5 ou 7, me perdoe a memória, Deus vai estar dizendo assim: e a árvore da vida está plantada de um lado do rio, e as suas folhagens, seus galhos vão de um lado e do outro, e o seu fruto que dá de mês em mês, ele é o quê? Para alimento, e as folhas, remédio para as nações. Quando nós estivermos na nova terra, nós
teremos de novo a árvore da vida. Aí, Cleide, existe uma coisa meio mística, que as pessoas falam assim: o que Eva estava fazendo perto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Já se questionou isso? O que a danada da Eva estava fazendo ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela tinha ido comer da árvore da vida, porque as duas árvores estavam plantadas no meio do jardim. Então eu imagino assim, Daniel, Adão e Eva tinham que comer da árvore da vida para aceitar a vida eterna que Deus tinha dado. E aí Adão e Eva iam no meio do jardim, olhavam para a árvore da vida, pegavam um fruto da árvore da vida, comiam o fruto. E quando eles faziam isso, ou tinham essa atitude, eles estavam dizendo assim: Senhor, a vida que há em mim vem de Ti, eu aceito a vida eterna que o Senhor me dá, e é por isso que eu como desta árvore e não só das outras árvores. Aí ele olhava para o outro lado e via a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele falava assim: Senhor, o Senhor disse para não tocar, para não comer, para não comer. Eu não como, porque eu entendo que tudo pertence ao Senhor, que tudo o Senhor deu para o meu alimento, inclusive a árvore da vida. E em reconhecimento da sua ordem, do respeito, da compreensão de quem é o Senhor, de quem sou eu não como. Eu não como. Mas um belo dia, Eva ouviu o animal mais bonito do jardim, que voava e caminhava. E ela olha para esse animal. Ele está na árvore do conhecimento do bem e do mal, e está comendo do fruto. E ela é atraída. E ela come. E Adão come. Agora eles colocam para dentro o pecado, porque eles eram a imagem e a semelhança de Deus por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Porque o fôlego que tinha neles tinha sido Cristo, que tinha soprado nas narinas de Adão e dado para eles. Eles eram a imagem e semelhança, ou eles eram a identidade de Deus por dentro e por fora. E quando eles comem, essa imagem por fora é danificada, porque eles fazem o que quando eles comem? Eles vão costurar umas folhinhas lá para cobrir a sua vergonha, algo que eles não viam, porque a glória de Deus os cobriam. Se você for no capítulo 3, 22, você vai ter essa confirmação do que eu estou afirmando, de que eles tinham que comer da árvore da vida. Porque Deus fala assim: agora que Adão e Eva é conhecedor do bem e do mal, eu vou tirar a árvore da vida, porque se eles comerem, eles vão fazer o quê? Viver eternamente pecando. Ei, Deus é bom demais. Você imagina que terrível seria vivermos uma vida eternamente pecando? Por isso que vida cristã não é atividade, querido. Vida cristã é identidade. É se identificar com o Senhor da parábola. É se identificar com o Senhor, Deus Criador de todas as coisas. É ter comunhão com Ele. Você não vai refletir a imagem de Deus se você não estiver diante dEle. Quando você vai se arrumar em casa, alguns não têm cabelo, né, Alexandre?
Mas quando você vai pentear o seu cabelo em casa, você se coloca diante de uma parede e arruma o seu cabelo? Você se coloca diante de quê? De um espelho. Se você quer ver a sua imagem no espelho, você tem que ficar atrás ou à frente do espelho? Então entenda, querida igreja de Botafogo, querido amigo que me acompanha pela rede social, você não passa de um mero espelho. E se você quer refletir a imagem de Jesus, por favor, não saia de casa sem se colocar diante dele. Porque quando Moisés assim o fazia, o povo de Israel via o semblante de Moisés reluzente, porque ele tinha saído da presença de Deus. De Deus. Você lembra de Caim e Abel? E eu vou encerrando por aqui. Você lembra de Caim e Abel? Quem pecou, Caim ou Abel? Quem pecou, Caim ou Abel? Caim, Abel, os dois. Você é um sacerdote, você está lá no templo, vem alguém com um cordeirinho na mão, e vem andando em direção ao altar. O sacerdote falava o quê? Ali está vindo um pecador, alguém que pecou. Ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessar os seus pecados, imolar o cordeiro para oferecer em sacrifício. Quem pecou, Caim ou Abel? Os dois. Os dois. Os dois pecam. Os dois vão se comparecer diante do altar do Senhor, mas um chega com aquilo que ele produziu da terra, e o outro chega com o cordeiro. É muito triste isso, porque Caim, ele se aproxima do altar, e ele coloca ali aquilo que ele produziu de melhor da terra. E ele diz: Senhor, ele fala assim, Luciana, Senhor, aqui está o meu melhor. O melhor que eu produzi. Sabe o que Deus disse? Eu não aceito. Deus olhou para Caim e disse: Caim, eu não aceito. Caim, eu não aceito, porque eu não quero o seu melhor. Porque Caim, entenda, o seu melhor é que fez ou faz você estar na condição que você está. Caim, eu quero o meu melhor em você. Você precisa buscar me conhecer mais. Eu sei que na sua cabeça fica assim: ah, pastor, você está equivocado. Abel é aceito porque em Hebreus 9 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Está certo, essa é a doutrina. Mas eu quero trazer você para uma realidade prática. A sua vida não pode ser conduzida com coisas, com ações externas a você. Abel se aproxima do altar de Deus e não oferece nada. Abel não oferece. Abel aceita. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, querida igreja, querido amigo, você precisa de uma coisa: você precisa de aceitar a oferta de Deus no seu lugar. Não tenta levar uma vida de fazer coisas, de realizar coisas. Isto tem a sua importância, mas o mais importante é refletir a imagem de Deus,
porque através de você, Deus fará grandes coisas, se você permitir. Não tente conduzir sua vida com fazer. Sabe, até nas coisas boas, Dr. Nelson, até nas coisas boas, o inimigo de Deus pode tirar o nosso foco. Sabe, em 2 Timóteo 4, acho que é verso 8, Paulo, depois dele dizer que ele está assim, perseguido, está sendo maltratado, ele fala assim: mas a coroa da justiça me está separada, preparada, guardada, e eu vou receber da mão de quem? Do justo juiz, e ela será dada para todos que o aceitam, para todos que têm intimidade com ele. Magranados, até nesse aspecto da coroa, eu posso ter uma vida egoísta, acredita? Porque nós somos ensinados que na coroa vai ter o quê? Vai ter o quê? Estrelas. E cada estrela representa o quê? Almas. E tem pessoas baseando a sua vida que quer ter muitas almas para ter uma coroa mais bonita no céu. Ei, eu não estou falando, criticando quem dá estudo bíblico, por favor, não é isso. Eu só estou fazendo você pensar qual é o motivo pelo qual você estuda a Bíblia com alguém. É porque você quer vê-la salva ou porque você quer uma estrela? E ao estudar a Bíblia, Marcelo, eu entendi uma coisa, Mimi. Apocalipse, capítulo 4, eu encerro com esse texto. Diz assim, verso 10: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado aonde? No trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Olha aqui para o pastor. Existe uma lógica na vida cristã. Existe uma lógica. Deus fica com a glória e nós ficamos com a graça. Deus fica com o aplauso e nós ficamos com o perdão. Não muda essa ordem, porque Caim mudou a ordem. Caim queria fazer algo e trocar pelo pecado que ele tinha cometido. Abel não. Abel não vem barganhar com Deus. Abel vem aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo entregue no seu lugar. Ei, até quando nós vamos viver uma vida sem intimidade com Deus? Até quando? Até quando vamos querer chegar diante de Deus e falar assim: eu sou muito bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei os pobres, eu ajudei os necessitados, eu sou fiel com o meu dízimo, eu sou fiel com as ofertas.
Então, por fazer isso, eu guardo os mandamentos, eu guardo o sábado, eu dou estudos bíblicos. A minha pergunta: como é que está a sua intimidade com Deus? Quando você vier aqui ou vem aqui na igreja e você entrega uma oferta para Deus, você entrega o dízimo para Deus, você não está oferecendo nada, entenda. Você está aceitando a graça de Cristo na sua vida, em reconhecimento com o que Ele fez. E por isso você faz isso. Você não faz isso para ser salvo. Nada de bom que existe em mim é de mim mesmo. Vem de Deus. Nada. Aquela fé genuína que você tem não é de você. Sabe, aquele amor pelo próximo, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, não é natural de você. É de Deus. Por isso que a nossa principal responsabilidade é refletir a imagem de Deus. Meus amigos, esse é o canal Pregadores Adventistas. Se você gostou, já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. Vamos levar a mensagem a todo mundo nessa geração, e assim virá o fim. Não sejamos como os antediluvianos que não creram e se perderam. A mensagem de agora é: Jesus está voltando, preparem-se, é chegada a hora do seu juízo.